Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver as últimas informações do Vascão, que volta a campo aí neste sábado para enfrentar o time do Juventude. Jogo válido pelo Campeonato Brasileiro e o Vasco que precisa aí retomar novamente o caminho das vitórias. Ficou interessado? Quer saber as últimas informações, tudo que a mídia está falando, tudo isso e muito mais, mudanças no time do Vasco e muito mais. Então assiste esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando. É muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. Quero mandar aqui também um abraço em especial para o pessoal de Castelo Branco, Portugal. Tá sempre tem comentado aqui nos nossos vídeos. Quero também aqui mandar um abraço em especial para a galera de Bruxelas. Olha só, a galera de Bruxelas aí comentando nos nossos vídeos. Mandar um abraço em especial para o pessoal da Bahia e do Maranhão também aí. E também do lado daí, pessoal de Sergipe. Então, ficou interessado? Quer receber um salve no próximo vídeo? É muito fácil, é só você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e comentar aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando. A gente vai estar mandando um salve em especial aqui para vocês. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. O Vasco de Lucas Pedrosa é o único carioca a jogar amanhã no Brasileirão no sábado. Todos os outros jogam no domingo e o Cruz Maltino, que vem de 2 derrotas seguidas, agora vai enfrentar o Juventude em casa, em São Januário. A gente vai ver um VT da preparação para esse jogo. Na volta, a gente vai comentar, Rodô. O Vasco, mais uma vez, terá um jogo em casa para voltar a vencer. São 2 derrotas seguidas e, além disso, são 2 jogos em que o time não consegue fazer gols. Esta é a primeira vez que isso acontece após a chegada de Diniz. A equipe tem o melhor ataque do Brasileirão, com 49 gols marcados. Agora, o técnico terá que reorganizar o elenco para manter o bom momento vascaíno, já que tem como objetivo conseguir a vaga para a Libertadores. O Gigante da Colina irá reencontrar o Juventude, que luta para sair da zona de rebaixamento, e que o time não tem um bom retrospecto, já que o Vasco não vence o Juventude desde 2009, na partida que marcou o retorno à Série A. No primeiro turno, a equipe do Sul levou a melhor, vencendo por 2-0. Para esse duelo, Diniz vai contar com o retorno de Paulo Henrique e Nuno Moreira. No meio-campo, Hugo Moura, Barros e Tietê disputam as vagas. Vasco e Juventude se enfrentam em São Januário às 18 horas. Faltando pouco para terminar o Brasileirão, qualquer deslize afasta o time de voltar à Libertadores depois de 9 anos. Vamos relembrar quem vai voltar para a alegria de Lucas Pedrosa. Nuno Moreira e Paulo Henrique. Ótimo. Meio time, hein? Não? Errei? Quase. Um terço. Um terço do time, Pedrosa. Um terço, cara. Porque, como eu até trouxe aqui, eu acho que o Paulo Henrique dispensa comentários, é lateral de seleção brasileira, pra mim o melhor lateral direito do Brasil, não tem muita discussão em relação a isso. Gosto do Pumita, acho bom jogador, mas não tem nem comparação, assim. Se você for falar, colocar uma nota, o Pumita é um jogador nota 6,5, no máximo ele faz partidas nota 7. Hoje o Paulo Henrique é um jogador nota 9. Então, assim, eu acho que é um cara que dá ofensividade, dá também a parte defensiva. É o cara que mais vence duelos nesse time do Vasco, mais dribla. O Paulo Henrique tem uma média de 2,5 dribles por jogo, então é muito importante ele. E o Nuno, eu já falei aqui, o Nuno é uma questão de QI, de inteligência, de dividir a responsabilidade com essa criação com o Coutinho e também ser um jogador que participa o tempo inteiro, tanto de gols quanto de assistências, tá sempre ligado. Para mim, a melhor contratação do Vasco na temporada, e ele vem mostrando isso desde o momento que ele chegou. Ele não precisou do Fernando Diniz para fazer ele melhorar. Ele já era muito bom jogador antes e ele só foi potencializado com essa equipe do Vasco. E olha, o Hugo Moura passou de titular absoluto à reserva, perdeu espaço com o Diniz, que tem preferido usar o Tietê. Segundo o GE, a prioridade para o Vasco em 2026 é contratar um volante. O Pedrosa trouxe aqui a opinião, e eu acho que é um consenso, né? Que o Tietê não foi muito bem no jogo contra o Botafogo, né? Ele não fez uma brilhante partida, não é o fim do mundo. Mas é um banco ou não, o Vene Casagrande? Tietê, eu considero um bom reserva. Mas você faria essa mudança hoje? Não, hoje não. Eu acho que assim, né? embora ele tenha ido muito mal mesmo no clássico contra o Botafogo, mas assim, não dá pra você tirar um jogador porque ele foi muito mal. Então, o Diniz seria até incoerente, porque o Hugo Moura foi mal em várias partidas e ele não tirou. O João Vitor, na época zagueiro, foi mal em várias partidas e ele não tirou. Duvido ele fazer o mesmo, ele fazer isso agora com o Tietê. Eu não faria isso. Mas assim, trazendo aí a informação que o Vasco busca volante, já podemos dizer que a contratação do Thiago Mendes então não deu certo.
Porque o Vasco contratou esse jogador e até o momento o jogador não performou. Eu não acho errado buscar um volante, muito pelo contrário. Mas aí a diretoria precisa entender quais são as características e pensar no lado físico, porque não adianta você errar novamente como errou com o Thiago Mendes. O que muda do Vasco contra o Botafogo para esse jogo, você acha, Pedrosa? E eu estendo a você essa questão do Tietê também. A gente tem que lembrar o torcedor para aquietar o coração, né? Às vezes o cara não jogou bem uma partida, mas tá tudo bem. Às vezes ele também não tá num bom dia aqui, a gente fala mais groselha, nosso dia não tá muito legal, o programa às vezes não é tão animado, enfim. A vida é assim mesmo, a gente tá todo dia assim, é normal. Você faria o quê? O que você acha que o Diniz vai fazer? Eu faria o que eu acho que o Diniz vai fazer. O quê? Manter o Tietê. Porque não dá pra gente ficar analisando o que é um coletivo forte que vinha muito bem anteriormente por causa de 1, 2 jogos. Eu acho que o futebol ele é muito ingrato muitas vezes. Então, para pensar que o Vasco vai enfrentar o Juventude de Thiago Carpini, que tá lutando contra o rebaixamento e que obviamente vai querer montar um sistema defensivo muito forte. É melhor você ter um jogador construtor no meio ou é melhor você ter um jogador destruidor? É melhor você ter um jogador construtor porque o Vasco vai ficar com a bola. Então eu prefiro continuar com o Tietê para essa partida pelo menos. Talvez para outros momentos você coloque o Hugo Moura e o Barros porque ele vai te dar mais combatividade, vai te dar mais consistência nesse meio e você perde também uma possibilidade do Coutinho, do Nuno, do Ryan, ou seja lá quem for jogar lá na frente, de ficar marcando também com muita veemência. Sistema defensivo todos marcam. Mas quando tem Hugo e Barros, eles dão mais suporte pro Coutinho, pros outros jogadores poderem jogar. Nessa partida de sábado, eu não tiraria o Tietê, eu colocaria o Tietê, deixaria o Tietê, porque eu acho que ele ainda pode voltar a ser o bom jogador que todo mundo sabe que ele é. E o outro ponto é em relação a essa equipe do Fernando Diniz, como eu falei aqui, vai jogar contra um adversário que vai se retrancar. A posse vai estar no Vasco da Gama, e aí você tem que entender que não só pro ano que vem, mas volante, eu já falei isso aqui diversas vezes, é a posição mais importante do futebol. Não é só um não, Vene. Se a diretoria tá pensando nisso... E aí, pessoal, rapidinho aqui. Vocês acham que, assim, o Vasco tinha muita dificuldade em zaga, parece que já consertou. E agora, a dificuldade do Vasco é em volantes. Vocês acham que o Vasco deve sim contratar mais de um volante para a próxima temporada? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Só não tá errado, tá? Tem que contratar um 5 e tem que contratar um 8. Os dois jogadores, tanto o primeiro volante quanto o segundo volante, para elevar a patamar. Eu tenho certeza que eles estão pensando nisso, não é só um volante. O negócio... Ainda sobre o Tietê, eu acho extremamente injusto quem julga o Tietê, o futebol do Tietê, por conta do desempenho contra o Botafogo. A torcida fez isso, Pedrosa? O Tietê, a torcida pegou no pé do Tietê. O Tietê, ele não desempenhou mal sozinho, não. Coletivamente falando, o Vasco foi muito abaixo. É isso aí. Se o Vasco tivesse ido bem coletivamente falando e o Tietê abaixo, beleza, eu ia até entender a crítica, mas todo mundo foi mal. Só que o Tietê foi muito mal porque a gente sabe que ele pode ir muito melhor do que isso. Sim. Então, assim, não dá pra você julgar o Tietê por conta desse jogo, até porque todo mundo do Vasco desempenhou muito mal. E ainda acho, Vene, que, repito, o torcedor ele tem memória curta. Porque verdade. as pessoas estão pedindo assim, Hugo Moura. Contra o Fluminense o Hugo Moura jogou? Não. Foi 2-0 o Vasco, com o Tietê jogando de segundo volante. Sim. E o Vasco fez uma partida absurda contra o Fluminense no Maracanã. Que é um adversário, na minha opinião, né, até mais forte do que o Vasco enfrentou agora. Por exemplo, São Paulo. Eu acho o Fluminense melhor que o São Paulo. Acho o Fluminense melhor que o São Paulo. Que susto. O Botafogo é um time que tem grandes jogadores, mas não estava vivendo um momento melhor que o Fluminense. Não estava. É que o Botafogo realmente fez uma partidaça. Mas o que eu quero dizer aqui é, não adianta, gente, pegar um jogador para Cristo, caso ele não esteja realmente comprometendo individualmente, que foi uma coisa que muitos jogadores do Vasco fizeram durante o ano, não vai fazer sentido. É o coletivo, é o sistema. E o Vasco inteiro, tirando o Léo Jardim, o Carlos Cuesta e o Robert Renan, foi mal contra o Botafogo. Ontem, eu até esqueci de mencionar isso, a gente debateu aqui sobre o Matheus França. Ele pode ser o reserva, sabe de quem? Do próprio Nuno. Porque ele faz essa função. Mais do que Também volante. Sim. E ele faz essa função. Eu lembro muito bem nos tempos de Flamengo, é porque eu não acompanhei muito o Matheus França lá na Premier League, mas nos tempos de Flamengo ele fazia isso que o Nuno faz hoje no Vasco, ele pode fazer muito bem. Muito melhor como volante, como você mencionou. O negócio, pessoal, só um minutinho. O pessoal tá preocupado que não sabe se vai ter, sabe o quê? Cadê? O que que é? Cadê o que que vai ter? Lá vem. Cadê, gente? Cadê? Não, de novo não. Teve. De novo não. E teve rápido, velho. Foi logo no primeiro tempo. Eu lembro disso. Ele vai jogar o tal do Nenê?
Boa que pergunta. tá no lugar certo. Juventude, Nenê. Imagina. Ele vai jogar o Nenê mais velho do Brasil? Eu espero que não. Eu Fernando. espero que não, disse Lucas Pedrosa. Ô, Pedrosa, tem jogador convocado? Tem. Quem? Carlos Andrés Gomes e Carlos Cuesta, 2 jogadores que vieram pro Vasco, e isso é muito legal da gente trazer aqui. Quando o Fernando Diniz, eu já falei isso aqui, já trouxe essa informação e vou trazer de novo. Quando o Fernando Diniz liga para esses caras e faz um processo de convencimento, a promessa para esses caras apresentando o projeto é: aqui você vai ter a possibilidade de ser convocado para a seleção colombiana. Para o Carlos Andrés Gomes, ele até usou o exemplo do Ares, e para o Carlos Cuesta a mesma coisa. Porque no momento o Carlos Cuesta estava isolado lá na Galatasaray. Ele não estava jogando lá. Então ele estava perdendo a oportunidade de estar numa Copa do Mundo. Eles vêm para o Vasco, eles contribuem para essa sequência boa que o Vasco teve nos últimos jogos, não nos 2 últimos, mas no pós-Copa, digamos assim, e tá aí, eles estão convocados disputando uma vaga na Copa do Mundo. Então acho que isso também mostra como esse trabalho do Vasco foi bem feito e os próprios jogadores responderam em campo. Quais são as baixas aí na data FIFA, então, pro Vasco? Carlos Andrés Gomes, Paulo Henrique, Cuesta, e o Cuesta. São as 3 baixas, né? A princípio sim, porque O Vasco vai jogar na data FIFA? Cara, não, eu acho o Flamengo, O Flamengo, o Fluminense, Fluminense, o Santos. Mas assim, tem que ver o dia do jogo do Vasco pós-data FIFA. Ó, o jogo contra... Porque aí depende também da logística dos atletas, né? Eu posso estar errado, mas aqui... Porque a data FIFA aqui no Brasil é fajuta. O que me aparece aqui é que o Vasco, aliás, a Colômbia joga um amistoso contra a Austrália no dia 14 de novembro, às 10 horas da noite. Data FIFA ainda. Aonde? Às 10 horas da noite. Não sei onde, só vi aqui a partida. Se for na Austrália, por isso que eu lascou, hein? perguntei, exatamente. Se for na E aí Austrália... depende Não, do dia eu acho do que não é jogo. na Austrália, não. Depende Não do deve dia ser. do Vou procurar jogo aqui. do Vasco pós-data FIFA. Fala, Pedro! Só para trazer a informação, eles vão para a Flórida, esses Sim. amistosos vão ser nos Estados Unidos. No dia 15, a Colômbia enfrenta a Nova Zelândia e no dia 17 enfrenta a Nigéria, tá? Então há a possibilidade deles desfalcarem o Vasco, sim. Mas o Vasco geralmente faz também a logística de voo fretado. Então, se precisar, se eles forem liberados, ou alguma coisa acontecer, deles não serem utilizados e tal, depende muito da minutagem deles também. O Vasco ia fazer essa logística lá pro outro lado do mundo, com o Paulo Henrique, imagina com eles aqui nos Estados Unidos. E foi o que você falou, não dá pra lamentar, porque foi uma troca até pelo jogador. E a gente fala até pelo ser humano também, né, Não, Pedro? eu acho muito importante, cara. Assim, gente, recusar convocação é só se for o último dos últimos dos casos. Eu digo o torcedor bravo. Mas aí o torcedor, né? Ele não consegue pensar que é o seguinte... Isso Você valoriza o lembra jogador. quem fez isso, né? Recusar a convocação. O Gerson, eu sei. Na época de Tite, por conta disso, o Tite parou de convocá-lo. E ele perdeu a vaga dele. Sim, eu acho uma loucura. Convocação, o jogador ele é valorizado, o jogador fica mais feliz, ele fica mais animado, ele fica mais empolgado. Tem muito jogador que volta da seleção e muita gente acha que volta mal e tudo mais. Às vezes acontece, mas não é porque ele foi pra seleção. É porque às vezes o cara joga mal e faz parte, cara. Eu acho que tratar jogador como máquina é a pior coisa que a gente pode fazer. Inclusive, isso é contrato. Todo jogador tem lá uma cláusulazinha, ó, se você for convocado para a seleção, você ganha um bônus. Sim. Cai um dinheiro ali. Quem também falou a respeito dessa partida que vai acontecer entre Vasco e Juventude foi o pessoal aí dos donos da bola, Band Rio. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram, que tá bem interessante aí a análise que eles fizeram aí, né? O Ryan com o Nenê ali. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram, que tá bem interessante. E a gente tá falando de Vasco, a gente vai rodar aqui, agora vai virar Vasco. Então joga aí, Vini, vamos falar sobre o Vasco agora. Eu tinha que ter algum gancho pra falar de Vasco. Eu tentei o do único time que venceu o Fluminense no Maracanã, vocês não embarcaram. Então vamos puxar mais um. Sequência do Vasco contra o Juventude. O Vasco joga 6h30, 6 horas, São Januário. E vou adiantar pra vocês, tá? Vasco contra o Juventude não costuma ir muito bem. Pai e filho, né? Pai e filho. É verdade, o Nenê tem idade pra ser pai do Ryan, certeza. Certeza, Ele tem 43, 44. 44 tem o Nenê, E o Ryan tem 19, poderia, de fato. Não, pô, eu tenho um filho de 26, pô. Isso é mole. E tu fez 38 aí agora? Pô, muito obrigado, Thiago. Quanto? Não, 45. Isso é um gentleman. Você é gato, rapaz. Isso é um gentleman. Você é gato. 45. Bem gastos, mas 45. Gastei Você bastante. que tá dizendo, que vocês não viram pessoalmente, nada disso na mentira. Cara, é difícil. O Juventude costuma causar problemas para os times cariocas, não sei porquê. Até pouco tempo atrás, o Juventude ganhou o Campeonato Carioca, né? Que tinha vencido os 4 times do Rio de Janeiro. O Flamengo não vencia lá, claro, falando de Alfredo Jaconi, que é outra realidade. Mas há muito tempo também foi quebrar essa invencibilidade. Desde 97 o Flamengo não vencia. 97. Eu joguei lá algumas vezes e nunca venci. Aí, o Juventude lá. É muito difícil vencer o Juventude. Já empatei com o Flamengo em 2005 na Bacia das Almas, perdia 2-0
sei lá, a Aura Joel Santana fez os... Não é hora não, já começava o pacto naquela época. Tu tá igual aquele maluco Alves da... Não leva pro coração, Bocão. Não levo não, eu brinco pra caramba, pô, respeito o Flamengo, essa instituição, tá louco? Não, mas tem é muitos importante. amigos flamenguistas. Esse jogo é importante pra caramba pro Vasco. É. Para as pretensões no Brasileiro e até pra ganhar ânimo, confiança para a semifinal da Copa do Brasil, porque o Vasco vem de 2 derrotas, a última muito ruim tecnicamente para o Vasco. O Diniz falou sobre isso. É um jogo importante, cara. Bocão, você acha que esse jogo contra o Juventude é talvez o adversário ideal, jogando em casa? Provavelmente São Januário vai estar lotado, sábado é muito natural que aconteça. Do Vasco recuperar esse ânimo, como o Fernandão disse, eu digo assim, são 2 jogos sem vitória, um jogando muito mal contra o próprio Botafogo, não foi nada bem, o Vasco nem chutou no gol. É um adversário bom pro Vasco ter em casa, com um torcedor, um Juventude que não vem bem no campeonato, para recuperar essa confiança? Animicamente, eu acho que o Vasco, assim, não é que esteja abalado, mas acho que o Vasco tem uma obrigação para dar uma resposta à sua torcida depois da sequência de 4 jogos seguidos de vitórias aí. Sim. Dar uma resposta sábado. A torcida do Vasco vai lotar sempre. A torcida do Vasco é impressionante, né, gente? Nunca vi uma torcida tão apaixonada e apaixonante, né? Vou ser bem sincero. Eu adoro o Vasco da Gama, adoro. Juro por Deus, não é porque você tá aqui, não. Pode pular não o muro, chora. não. Pode pular o muro. Não. Se é personalidade, eu tenho demais. Mas o Vasco tem grande chance de ganhar do Juventude. Eu acho que sim, né, tiver aquela imposição, aquele comportamento de imposição, de pressionar o adversário. É que a gente fala sempre da imprevisibilidade, né? A gente não sabe que o Juventude está praticamente rebaixado, né? Tem pouquíssimas... Tá difícil. Tem pouca... Juventude e Sport, basicamente, já... E qual o próximo jogo do Vasco depois do Juventude? Você tem a noção aí? O Vini deve falar. Fala pra mim aí, Vini. Porque deve ser um jogo fora. Então é importante que o Vasco vença. Porque se o Vasco perde pro Juventude dentro de casa, ele deve ter um jogo fora difícil. Depois é o Grêmio na Arena. Aí, ó. Aí as 4 vitórias seguidas podem virar 4 derrotas. Essa sequência do Vasco, inclusive, foi a que o Fernando Diniz teve a maior dificuldade no primeiro turno. Foi onde o Vasco mais teve resultados ruins em sequência. Então o Vasco vai jogar agora contra o Juventude, depois o Grêmio, depois o Bahia, os 2 próximos jogos fora, como você estava dizendo. Porque o Vasco perdeu pro Botafogo na pós-mundial, 2-0 em Brasília. Perdeu um jogo em Brasília. 2-0. Depois a sequência do Vasco não foi muito boa. E acho que o Vasco passa pelo Juventude, tem grandes chances. Agora, tem que melhorar um pouquinho, porque o jogo contra o Botafogo foi muito ruim. Esse jogo lá, contra o Juventude, foi um jogo muito ruim do Vasco Também. E até se recuperou tecnicamente contra o Grêmio em casa. Tinha havido uma vitória mas não venceu. Espetacular. Não venceu. Tomou um empate. Isso aí. Tinha ganho do Santos 6-0, não foi? Isso aí. O Vasco... Não, foi depois. Foi depois? Então, tinha ganho do Santos 6-0, depois pegou o Juventude e tomou de 3 lá. 3 ou 4. Não, foi isso sim. Na sequência, o Vasco ganhou de 6, aí depois foi contra o Juventude, achando que ia abalar e perdeu. 2-0. Tomou 2-0 lá, veio, só que se recuperou tecnicamente contra o Grêmio, que foi um jogo difícil em São Januário, mas o Vasco jogou muito bem, apesar de não ter vencido. Teve até um lance discutível pra caramba em cima do DVD, um possível pênalti que acabaram não marcando, mas dentro da sequência, para as pretensões do Vasco, que precisa jogar bem, precisa chegar mais perto do possível G8, que pode ser que esteja um G8, tem que vencer o Juventude em casa. É importantíssimo vencer esse jogo. A gente tem aqui o retrospecto do Vasco contra o Juventude em São Januário e que não é dos melhores, por incrível que pareça. A gente esperava que fosse talvez um retrospecto um pouco melhor. Mas olha só, em 11 jogos do Vasco contra o Juventude em São Januário, apenas uma vitória. E aí, pessoal, o que vocês acham? Vocês acham que agora o Vasco vai quebrar também esse negócio aí que tá acontecendo, né? Do Vasco ter mais derrota do que vitória contra o time do Juventude dentro de São Januário, também empates. O Vasco também tem que começar aí a trocar, reverter esse negócio aí, voltar a vencer o Juventude tanto em São Januário como fora, toda vez que enfrentar o time de Juventude com todo respeito. Mas o que vocês acham aí? O Vasco vai vencer aí o time do Juventude e de quanto? Deixa aqui nos comentários, vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Como você disse, o Juventude é um time que complica contra os times do Rio de Janeiro. 2 derrotas e 8 empates. Eu acho que um empate contra o Juventude... Todos os empates, inclusive, por 1-1. Um empate contra o Juventude amanhã em São Januário é o resultado que o torcedor do Vasco não precisa. Eu pelo menos, imagino que seja isso. Vocês concordam? Concordo. Fernandão, como é que faz? Você põe no vestiário isso pros jogadores? Fernando Diniz, olha aqui, ó. Tu acha que aumenta a responsabilidade do jogador? Não, acho que não vale a pena. Vale a pena, né? Você colocar um histórico ruim, até porque... Tem gente que não assimila. Cada jogador recebe a informação de forma diferente. E você pode acabar perdendo algum jogador que seja mais sensível a esse tipo de informação ruim. Não está preparado psicologicamente. É isso aí. E o cérebro, ele entende muito melhor as coisas positivas.
Sim. E aí você Reforço, estimular com coisas positivas, com jogos de qualidade. É óbvio que você tem que ter atenção para a dificuldade do jogo, para as valências positivas do adversário, saber coibir bem o que o adversário tem de bom para te oferecer. E aí você, dentro do teu jogo, ser um time muito mais propositivo e eficiente do que o Vasco tem sido, ou tem sido não, ou foi, melhor dizendo, nos últimos 2 contra o São Paulo e o próprio Botafogo, porque o Vasco jogou bem contra o São Paulo, mas não foi eficiente na hora de fazer os gols. E isso é importante pra caramba. Você tá rindo de quê, Thiago? É porque o Vini tá me falando aqui no ponto que o Diniz vai ter que botar o currículo dele de psicólogo pra trabalhar. Porque todos os jogadores do Vasco assistem ao Donos da Bola. Eu tô rindo, obviamente, né? Que eu fico ouvindo aqui no meu ponto. Vinícius papagaiando aqui pra caramba, vocês falando coisa séria. Porque ele tem um coração meio... Não. Já parou de bater faz tempo esse coração do Vinícius. Meio tá? Cruz Maltino, né? Eu tô ligado. Agora, não é minha função aqui, mas eu quero dar um pitaco sobre esse jogo também. Boa. Porque o que eu acho é... O Vasco, de coração, não vai arrumar mais nada nesse Campeonato Brasileiro, tá? A missão do Vasco esse ano já é a Copa do Brasil, sim, com certeza. Eu acho que o Vasco tem um grande objetivo de jogar uma Copa do Brasil já numa semifinal agora. O Vasco não joga uma final de Copa do Brasil desde 2011, quando foi campeão. Então acho que o foco do Vasco tem que ser lá. Eu, se sou o Diniz, vou com o time completo amanhã, faço por merecer ganhar esse jogo em São Januário. Talvez vá ser um dos adversários mais tranquilos, entre aspas, que o Vasco vai ter jogando em casa. Chega aos 45 pontos, que é o número matemático, o Vasco tem 42 hoje, e não tem mais nenhuma chance de cair. A partir daí, começaria a revezar esse time, poupar alguns jogadores, para chegar em dezembro com um time descansado e fazer um jogo bom contra o Fluminense, até porque os 2 jogos são no Maracanã, onde o Fluminense tem um bom retrospecto, apesar do Vasco ter sido o único time a vencer o Zubeldia no Maracanã. Concordam? E pegando essa caroninha rapidinho, você tem razão, sabe? Tem sentido do que ele tá falando. Sabe por quê? Porque o Vasco não tem elenco para disputar 2 competições. Se você fizer mais ou menos as 2, você tá roubado, gente. Você não vai conseguir. Ou você se dedica a uma competição só, não desmerecendo o elenco do Vasco, que o Vasco montou aí. As contratações foram ótimas nessa última janela. Mas o Vasco não tem. Faz os 45, continua já administrando o Campeonato Brasileiro, sem uma perspectiva enorme de querer para Libertadores ou para Libertadores direto, e foca na Copa do Brasil. Começa a estudar o Fluminense ainda mais. É clássico, é difícil, é imprevisível, mais uma vez, mas tem sentido o que você está falando. Se fizer as 2, se for querer fazer as 2 coisas ao mesmo tempo, não vai conseguir. Com 18 pontos a serem disputados ainda, para Vasco, Fluminense, falando dos times que estão na frente do Vasco ali. Justo. São Paulo, o próprio Botafogo. São 30 dias, 30 dias, 20 dias, 20 e poucos dias para o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. É, por aí, exatamente. É isso aí. Hoje... O primeiro jogo é dia 10, hoje são 7, basicamente 30 dias, 33 dias. É muito tempo. Ainda falta muito tempo. Pode ser que mais próximo do jogo, do primeiro jogo da semifinal, possa até se pensar, dependendo de como o Vasco vai sair nesses próximos 3 jogos. Certo. Então, Vasco, Juventude e Grêmio, né? 3 jogos. Juventude e Grêmio. Porque acho muito cedo pra fazer isso. Eu acho que tu não tá falando nenhum absurdo. Tem clássico, não? O Vasco pega o... Eu tava olhando aqui... Não, o Vasco finalizou os clássicos. Jogou contra o Fluminense, jogou contra o Botafogo, foi o último clássico. O Vasco joga o próximo jogo contra o Fluminense é semifinal. É isso aí. Do brasileiro, acho que acabou. Porque tem Grêmio e Bahia fora. Em seguida. Isso. Acho que depois do Bahia, que é dia 23 de novembro... Começa a pensar... Eu acho que dá pra... Vamos chegar? Conseguimos chegar no G8? Não chegamos? Não vai dar? Então vamos focar... Desacelera. Eu acho muito tempo. Porque são 9 pontos que, se vencer 7 desses 9, e aí o Vasco já consegue ter uma sobrevida para brigar por um G7 ou um G8. É a minha humilde opinião. Bom, pra gente finalizar Vasco, então, informação de última hora, Andrés Gomes e Carlos Cuesta foram convocados para a seleção da Colômbia, então aí a Sele Vasco segue trilhando um bom caminho. Pois bem, pessoal, tem mais um vídeo, né? O Vasco que vai enfrentar o Juventude amanhã, às 6 horas da noite. Né? O Vasco que está precisando aí reencontrar os caminhos da vitória, né? O Vasco que vem de 2 derrotas amargas aí no Campeonato Brasileiro e agora tem que voltar aí a colocar ali os pingos nos is e voltar aí os caminhos da vitória, né? O Vasco que hoje vai enfrentar o time do Juventude amanhã e volta a campo na quarta-feira para enfrentar aí o time do Grêmio, fora de casa, né? Então o Vasco vai ter aí
uma sequência de jogos bem complicada, né? E também vai enfrentar aí o time do Bahia, que tá brigando ali na frente, para depois enfrentar o time do Internacional, né? Então tem esses 4 jogos aí confirmados já com suas datas esse mês, né? Juventude, Grêmio, Bahia e Internacional. Acredito sim, desses 4, o Vasco tem que fazer aí 3, 6, 9, 10 pontos, tá? 3 vitórias e um empate aí contra o time do Bahia. A gente sabe jogar dentro da casa do Bahia é mais complicado, é muito difícil. E o Vasco precisa aí fazer 10 pontos aí nesses próximos 4 jogos, né? Eu confio muito que o Vasco possa fazer isso aí, reencontrar os caminhos da vitória. Acredito que o jogo é esse contra o time do Juventude. E aí o Vasco voltar a embalar novamente, né? O Vasco que vinha aí com 4 vitórias consecutivas e infelizmente pegou 2 derrotas aí amargas, mas é isso. Vida que segue, esqueceu o que passou e agora melhorar aí onde foi os erros e dessa vez agora reencontrar os caminhos da vitórias e permanecer ali pontuando a cada rodada. Mas e aí, o que vocês acham? Deixa aqui nos comentários o seu palpite, o seu placar para essa partida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!